Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Santos e Bragantino, jogo válido pelo Paulista Feminino. Depois de quase um mês parado, o Paulistão Feminino voltou e o Santos venceu, né? Venceu o atual líder, bom, era o atual líder, o Bragantino, por 3-1. Em um jogo em que o Santos foi melhor em boa parte do tempo, conseguiu abrir o 2-0 de uma forma muito fácil no início da partida, acabou sofrendo o primeiro gol ali num lance infantil, mas no segundo tempo conseguiu fazer o terceiro e controlar a partida. Confesso que teve alguns pontos ali que eu não gostei, por exemplo, a improvisação na lateral. O Cleiton Lima deixou um pouco a desejar. Como eu disse, a gente teve um mês para preparar a equipe, preparar o elenco e a gente viu ali no início uma escalação um pouco ousada, né? Bom, funcionou no primeiro momento, como eu disse, o Santos abriu o placar ali com a Fernanda, né? A Taizinha desarmou, cruzou e no rebote a Fernanda marcou e na sequência ali a Gi Fernandes, ela deu uma assistência magistral, forma genuína para a Cristiane marcar o segundo gol do Santos. E até então, nesse primeiro momento, o Santos era melhor na partida, conseguia dominar o jogo e conseguiu encontrar os espaços que o Bragantino deixava em campo. Porém, em um lance, como eu disse, infantil e assim, bizarro da Tayla, onde a Vivi tinha a oportunidade de chutar a bola para frente, dar o famoso chutão para aliviar ali atrás, ela optou em passar para a Tayla perdeu a bola e acabou cometendo o pênalti, um pênalti que, meu Deus, gente, ela poderia ter sido até expulsa naquele pênalti pela forma que aconteceu, teve sorte de levar só o amarelo, mas enfim, o pênalti foi marcado, a jogadora do Bragantino converteu e a gente acabou que depois desse momento que o Bragantino converte a cobrança, o Bragantino ele cresce na partida e o Santos começa a passar um certo sufoco ali no final do primeiro tempo. No segundo tempo, volta e faz o gol com a Kathleen aos 10 minutos ali e acaba retomando o controle do jogo, mas de uma certa forma o segundo tempo fica um pouquinho mais morno. Então a análise geral mesmo é essa. Os times soube se impor na partida, principalmente porque estava jogando dentro de casa, né, na Vila Belmiro, então era o mínimo que a gente esperava, mas eu confesso que eu esperava ver um pouquinho mais do Santos no quesito de jogo jogado, né, a gente venceu o jogo, mas eu esperava ver um pouco mais de confiança do Santos e menos lances irregulares, assim, sabe, a falta de constância. Então, eu esperava ver um pouco mais de constância, porque a gente teve um mês parado, um mês para treinar a equipe, e não foi o que eu esperava ver logo de cara ali nessa volta no Paulistão. Mas é isso, a gente venceu por 3-1 o Bragantino, lembrando que a gente tinha então 7 jogos até então, sendo 5 vitórias, 1 empate e aquela derrota, enfim, para esquecer contra o São Paulo, antes da parada que a gente tomou uma goleada por 5-0 e se não fosse aquela goleada, com a nossa vitória ontem, a gente seria líder isolado da competição ali, sem ter que se preocupar muito com a nossa situação. Não que a gente precise se preocupar no momento, porque apesar eu acredito que aquele jogo contra o São Paulo foi uma coisa fora do acaso, fora da curva, não deveria ter acontecido, não sei por que o time entrou em campo daquela forma, que sofreu tanto daquela forma, tomou tantos gols, né? Foi um jogo bem atípico, mas no contexto do campeonato como um todo, o Santos está conseguindo jogar para vencer. Às vezes não joga bem, mas consegue jogar para vencer. No momento isso tá bastando, mas a gente tem que pensar em melhorar porque, enfim, quando chegar em momentos decisivos no campeonato, onde a gente vai enfrentar equipes que são realmente boas ali, né, que são equipes que estão brigando com a gente, não que o Bragantino não seja, porque até então ele era o líder do campeonato e agora o líder é o São Paulo. Mas, enfim, a gente vai precisar ter um jogo mais consistente e não vai ter que ficar dependendo da sorte ou de uma bola ou outra que sobra pra gente marcar. Então, ter uma certa constância e regularidade nos jogos é importante e eu espero que o Santos busque isso para esse resto de temporada, até porque a gente tem o Paulistão aí, que é um título que a gente pode buscar, porque a gente tem time para isso. Basta o Cleiton Lima focar no que realmente importa e às vezes parar de improvisar muito o time, porque às vezes não precisa improvisar e ele improvisa principalmente na lateral, como eu disse para vocês. Bom, gente, na semana que vem a gente vai ter a Brasil Ladies Camp, é uma semana do futebol feminino. A gente teve a primeira edição no ano passado, o Santos foi vice-campeão.
E nesse ano nós estamos no grupo B com o Palmeiras, o Atlético de Madrid e o Internacional. Os jogos vão acontecer do dia 7 ao dia 15 de novembro em Araraquara e Jaú. E lembrando que serão transmitidos aí no Sport TV e também na Band. Então é isso, gente. Esses são os próximos compromissos da Sereia. Semana que vem, então, vai jogar o Brasileiros Cup. Então a gente vai ter uma leve pausa mais uma vez no Paulistão para retomar depois na semana seguinte. E a gente já tem clássico contra o Corinthians, né? Então a gente espera fazer uma boa partida também contra o Corinthians. E assim, Corinthians vai ser um jogo muito mais pegado do que foi contra o São Paulo, do que foi contra o Bragantino. Então a gente tem que entrar ligado. Vamos usar esse Brasileiros Cup essa semana que a gente vai ter vários jogos aí para fazer com que o time cresça. É claro que vai ser um pouco cansativo, né? Porque é quase jogo dia sim, dia não. Porque é só uma semana para você jogar ali. Mas é aquilo. Mesclar time, fazer testes pra gente chegar nessa reta final do Campeonato Paulista, jogando tudo que a gente pode para conseguir beliscar pelo menos um título nessa temporada. E antes de encerrar esse vídeo, vamos falar do sócio torcedor. O Santos venceu, então vamos falar de sócio torcedor. Se você ainda não é sócio torcedor, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder se associar. Lembrando que o sócio torcedor tem benefícios e vantagens exclusivas, como por exemplo, prioridade de desconto na compra dos ingressos. Se associe aqui no link embaixo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!